fazer uma pergunta filosófica aqui para você Vamos lá. agora. Você falou aqui que basicamente são times diferentes, né? Você falou que, poxa, quem me Certo. contrata é a operadora, então eu preciso pensar no meu time, por isso que eu não penso num código. Eu prefiro, em vez de usar o time, eu prefiro pensar como se fosse um relacionamento, né? Então Correto. Tá vamos dizer que certo. o ortopedista, né, ele tem uma namorada, uma esposa, então às vezes ele vai sair fora, a namorada tem que confiar nele, entendeu? Ele vai num É isso aí. congresso, ele não vai fazer coisa errada. A É isso namorada aí. confia nele, entendeu? Da mesma Perfeito, Noel. maneira, poxa, se eu tô no congresso, minha esposa tá aqui, eu confio nela, entendeu? Porque eu sei que ela não vai fazer nada de errado, porque nós temos uma relação, É isso entendeu? aí. E Não, eu beleza, aí tá tudo concordo bem. 100%, sabe? Sabe o que que eu falo quando eu Mas começo? calma. E Ah, como é que tá não, esse tá bom, lá relacionamento? vem, lá vem. Mas Lá vem a vamos lá, briga. como é que você acha que está o relacionamento hoje? Porque eu vejo você, poxa, com argumentos maravilhosos, sabe? Tudo bonito, Pô, né? Tudo tudo bonito, legal. explicando uma história bonitinha. E eu lembro de 2 semanas, sei lá, 3 semanas atrás, eu fui operar com o Leandro aí, a gente fez uma cirurgia juntos, né, Um Leandro? Do estaqueamento. estaqueamento lá, uma osteonecrose de quadril. E Ai, aí, ai, ai. poxa, o cara tinha uma cenovite que ele queria infiltrar, e o convênio falou, meu, não vai infiltrar, e a gente infiltrou, né, Leandro? E Pro tipo, bono. pro Tá bono, não bom, vai. cobramos um código a mais. Então, Aham. como é que tá esse relacionamento? Vai, manda real pra gente. Vamos Esse DR, namoro Certo, tá DR. bom certo. ou esse Não, ADR só pra mim que tá ruim? Vai. não, né? Puxa, não, você tem toda a razão, tá? É triste, mas sabe o que que eu costumo falar? Duas coisas. Primeiro, as operadoras, os convênios, eles nivelam por baixo. Então, a gente parte do princípio de que todo mundo está fazendo errado. A gente entra ali, vou começar a auditar, deixa eu caçar o que está errado. Não deveria, tinha que ser o contrário, tinha que ser a confiança, mas não é. E sabe por que que não é? Porque, infelizmente, tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Enquanto a gente realmente tenta, preza pela técnica, busca coisas embasadas, como o André comentou, busca tecnologia que tenha sentido, que realmente justifique, talvez, um custo um pouco mais elevado inicial, mas que médio e longo prazo se pague ou até seja superior às outras, em muitos casos a gente não vê isso. A gente vê alguma coisinha uh, que foge das regras, que foge da ética, ou que ali o papel do médico auditor não é do detetive, mas a gente entende talvez algumas coisas que podem estar acontecendo por trás de uma guia. Então, assim, a gente acaba sinalizando, a gente acaba discutindo, e realmente esse relacionamento, na maioria das vezes, ele já começa baseado na desconfiança, o que não é legal. E aí acontece o que eu falei no começo, né? A gente acaba nivelando por baixo. Se eu vejo, eu, operadora, né? E aí o médico auditor tem papel nisso. Se eu vejo que todo mundo está pedindo infiltração, todo mundo quer colocar a viscosuplementação sem ter uma evidência, fazendo vezes 10, fazendo vezes 20, e é todo mundo, vem como se fosse ondas, vem moda do código, da associação, do material, a operadora fala, opa, não, eu consigo segurar. E aí o que a gente tem de apoio, e o médico auditor participa nisso, é a ATS, a Avaliação de Tecnologia em Saúde. Eu faço, normalmente, eu embaso quem faz análise de dados, eu participo desses projetos, isso realmente é o que eu mais gosto dentro da auditoria, não é avaliar a guia, mas é poder participar desse processo um pouquinho mais macro, e eu tento criar uma regra, só que é local, isso não é ANS, isso é realmente operadora a operadora, que me fala assim, olha aqui, todos os cooperados, todos os associados, tudo aqui, não vai fazer isso por causa disso. Porque a literatura me traz, no momento de hoje, tal nível de evidência, então eu não vou pagar. Aí ela te coloca aquela norma. Mas, só lembrar que existem as exceções e as concessões. Então, o outro lado também precisa estar jogando o jogo, precisa estar no relacionamento de confiança. Se ele trouxe esse exemplo, né? Poxa, vocês tinham pacientes que tinham indicação, que queriam infiltrar, que queria sinovectomia, enfim, o que for. Conversa com o auditor. É para existir essa linha aberta. Se não existir, se não estiver funcionando, alguma coisa não está legal. Seja na operadora, seja em qualquer lugar. Você tem que ter um acesso por telefone, você tem que ter um acesso por e-mail, você tem que ter um sistema, um aplicativo, o que for. Mas, inclusive, a conversa do médico solicitante é com o médico auditor. Eles prezam muito por isso, é médico a médico. Quando a gente tem colegas enfermeiros, colegas da farmácia que faz o PME, que estão lidando com a guia e tem uma demanda do médico, eles transmitem para o médico auditor. O médico solicitante conversa com o médico auditor e vice-versa.
Se eu tenho uma demanda, não adianta eu conversar com a secretária, com a sua secretária que cadastrou a guia. Não, eu preciso conversar com você. Ah, mas ele está em viagem. Eu vou ter que esperar, e algumas vezes vai esperar o prazo, mas eu preciso conversar com você. É médico para médico. Até porque as tratativas de, eu concordo, eu discordo, eu preciso disso, etc., elas sempre são gravadas, elas sempre são registradas e elas têm embasamento depois jurídico. Porque se a coisa vai para o último desfecho, retomada, as ligações são gravadas, os e-mails são registrados, para que aquilo seja realmente falado, não, ele falou isso, foi colocado isso, teve tal aceite ou teve tal discordância, e aí cada um dos lados se posiciona bem nesse sentido, sabe? Bem Mas, legal. você está certinho. Só que, Super. infelizmente, a gente começa já do negativo para tentar positivar, quem sabe, algum dia. Só o último comentário, tá, Léo? Fala, claro. Eu sempre falo assim, eu gostaria muito, e quem sabe um dia a gente chega lá, que não precisa da auditoria. Seria ótimo, seria excelente. Tudo roda certinho, todo mundo pede o que precisa, todo mundo ganha melhor pelos códigos, os materiais são excelentes, funcionam para todo mundo. Mas não é o que acontece. E, infelizmente, as coisas ainda estão caminhando para o lado contrário. Quem sabe, talvez, associando realmente esses modelos de inteligência artificial, RWE, não sei se vocês lidam muito com isso, mas para quem está ouvindo também, RWE é uma metodologia, Real World Evidence. Ele pega a medicina baseada em evidência e ele associa custo-efetividade. E a gente tenta manter esses modelos, Big Data, né, para tentar ver o que faz sentido em tempo real. Então, eu tenho atualizações constantes, para talvez hoje eu falar assim, não, esse procedimento de viscosuplementação não faz sentido. Talvez daqui uma semana ele faça, porque eu consigo acompanhar o paciente, a jornada do paciente, se ele está tendo melhor, se ele está tendo retorno, se ele está precisando voltar no pronto-socorro, se ele vai evoluir para uma artroplastia total, para uma parcial, enfim. Essa ideia de que o médico auditor coloque, olha, eu estou tendo muito disso, eu preciso ter uma análise desse ponto para que isso seja entrando no modelo de RWE, se vai fazer sentido ou não. E aí a gente talvez tira, com o passar dos anos, numa utopia, né, o médico auditor dessas briguinhas, né, que eu fico, não faz isso não, Leandro, poxa, olha aqui, que é bem Legal. chato, né, mas faz parte. Eu acho que a gente tem que ser otimista e utópico mesmo, quem sabe a gente chega aí. lá. E vou te ser honesto que, assim, super legal o que você falou, mas na prática, pelo menos a minha vivência, essa conversa não é fácil, assim, tipo, que muitas vezes é só por e-mail, daí vai, volta e demora, e daí tem a questão da data que você falou, às vezes você marca o paciente quer operar, daí é difícil você lidar, tem hora que você fala assim, literalmente, várias vezes eu falei, quer saber, foda-se, vamos fazer logo e resolver. Azar, isso aí. O paciente tá na tua orelha, né? Eu estou dos dois lados, né? Agora eu estou falando como auditor, então, mas eu faço assistência. Sim, então, exato. Muitas vezes, eu chego lá no meu dia de trabalho, se eu estou presencial, né, que algumas vezes outras vezes é remoto, enfim, e tem um bilhetinho lá. Favor ligar para o Dr. Leandro discutir a guia tal. Não. Daquela, nossa. Lá vem. Aí normalmente já são algumas figurinhas carimbadas, que você já sabe a história, e já não faz sentido, mas é um desgaste. Legal. E quem me paga, a operadora, ela entende que é o meu papel, e realmente é. Então, talvez essa seja a parte mais chatinha, assim, que é como você falou. É muito bonito de falar, mas ali, quando eu falo, Leandro, não usa essa prótese. Aí você vai, eu não tô cansado, toda hora tem que ficar brigando por isso, toda vez vocês me falam a mesma coisa, né? Então, azar de vocês, é chatinho.